Seja bem-vinda a mais um dia de oração para o seu futuro marido, seu futuro relacionamento. Eu quero te explicar aqui para vocês o porquê eu andei meio sumida, né? Eu fiquei algumas semanas aí sem trazer nenhuma oração, eu venho seguindo com as orações por aqui, no entanto, eu estava totalmente sem voz, eu fiquei bem doente, não conseguia fazer nenhum vídeo, nem aqui, nem na rede vizinha, então fiquei totalmente parada, fazendo lá na rede vizinha, postando as orações escritas, mas sem fazer de fato os vídeos. E estou voltando aqui para poder trazer para vocês, trazendo lá também. E acompanhem também, estou deixando aqui embaixo, né, o link para vocês acompanharem lá nos stories. Eu tenho mostrado um pouquinho da nossa rotina, o que vem acontecendo, porque se você já viu o último vídeo que eu postei aqui sobre as experiências, eu estou num relacionamento, né, depois dessas orações e não com um prazo determinado, mas confiando em Deus e no processo e trabalhando os meus padrões, os meus gatilhos, as minhas questões, o relacionamento veio, tem sido um relacionamento muito abençoado, tem sido muito gostoso, e eu venho trazendo aqui para vocês um pouquinho. Cada vez mais eu consigo identificar os padrões, os gatilhos, venho conversando com ele, né? Ele sabe das orações, ele sabe que eu venho compartilhando aqui com vocês também. Então a gente só não posta muito porque ele não gosta de compartilhar muito da vida pessoal. Eu também nunca compartilhei muito, tenho trazido algumas coisinhas, mas não muito sobre a vida pessoal de fato, mas sobre as questões que envolvem as orações, os padrões, os gatilhos, como resolver e curar tudo isso, porque eu realmente passei uma vida, né? Sem saber o que acontecia, o porquê que os relacionamentos não davam certo, o porquê que eu não conseguia ter um relacionamento que eu sempre quis, sempre desejei, sempre sonhei, e não conseguia entender. De fato, fazia terapia, fazia orações, mas não era de fato trabalhando as minhas questões, né, emocionais, entendendo os meus gatilhos, os meus padrões. Por isso que, claro, as orações ajudam a gente a ter um discernimento, a entender um pouquinho melhor, olhar para questões que antes a gente não olhava, né? Por isso que eu trago elas aqui para vocês, porque eu sempre encontrei orações mais genéricas, orações voltadas ou para um relacionamento ou para o futuro marido, mas não para a pessoa que está fazendo as orações. Eu sentia falta disso, porque a gente não é perfeito também, né? A gente tem os nossos problemas, as nossas questões a serem trabalhadas, e por que a gente não olha para elas? Por que a gente também não cura? Eu sempre acreditei também que a gente tinha que se curar para depois se relacionar. Mas é só se relacionando que a gente enxerga os padrões e gatilhos. Então, se eu não me relaciono, se eu não olho, eu não dessa forma para os relacionamentos, eu não descubro e eu não curo. O que eu tenho que curar, que são os padrões, que são os gatilhos. Então, tudo isso eu sentia falta. Quanto mais eu aprendi, estudava e atendia, via para mim também, eu entendendo que essa área não tinha, né? Eu procurava orações e não encontrava. Por isso eu venho compartilhando aqui com vocês. E observem que essas orações, elas são realmente voltadas para questões emocionais, para comportamentos, para padrões familiares, para histórias que você viu, para crenças que a gente tem sobre relacionamento, sobre família, sobre o amor, sobre nós mesmas. Então, essa é a maior intenção aqui para vocês. E como vocês sabem, além dos atendimentos individuais, eu também tenho comunidade. E qual é o foco e o intuito da comunidade? É de fato trazer para vocês todas as questões que eu descobri para mim. Porque se as orações eram genéricas, ou seja, voltadas de forma ampla para todo mundo, e para mim não atendia, e poxa, eu vou postar as orações, mas eu sei que também vai ter muita gente que tem um detalhezinho, um aqui, outro ali, que as orações não vão atender, e que a pessoa não vai entender qual é o padrão, não vai entender qual é o gatilho, e eu preciso, de alguma forma, poder ajudar. Então, eu criei a comunidade com valor super acessível. Se você ainda não viu, coloca, né, clique aqui no link aqui embaixo que eu coloquei para vocês verem que o valor realmente é acessível. O intuito é realmente trazer conteúdo para vocês, mas de uma forma mais personalizada, porque aqui o que eu posto é realmente algo que atende a grande maioria. Mas na comunidade eu vou conseguir falar com vocês individualmente, porque vocês vão colocar ali no grupo sua história, suas dúvidas, questões do dia a dia, eu vou respondendo. Tudo que eu gostaria de ter tido para mim não tinha. Então eu achei a melhor forma de trazer isso para vocês. Porque eu sei que tem muita gente que também não consegue o atendimento individual. Então foi a forma que eu consegui
apoiar e ajudar vocês. Então, o link da comunidade também está aqui embaixo. Lembrando que as orações a gente faz e Deus faz a parte dele. Mas qual é a nossa parte? Quais são os nossos padrões, os nossos gatilhos, as nossas questões que precisam ser vistas, resolvidas, trabalhadas, curadas e que a gente não está olhando? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. E eu fiz todo esse processo, levei muito tempo para entender tudo isso e quero poder ajudar cada vez mais mulheres a entenderem o processo, o padrão, o gatilho de cada uma quanto antes. Porque eu fui conseguir o relacionamento agora com 40 anos. Eu gostaria de ter vivido isso antes, eu gostaria de ter aprendido isso antes. Foi o tempo de Deus, foram questões que eu tinha que trabalhar, coisas que eu tinha que viver, mas que com certeza, se eu tivesse a oportunidade de ter vivido e trabalhado isso antes, eu teria. Então, se você estiver interessado e quiser saber mais, tem link aqui embaixo no WhatsApp para você falar direto comigo. Se você quiser suas orações personalizadas, também tem da comunidade para você poder participar. A comunidade você entra e sai quando quiser, não precisa pagar nada na hora que você for sair, não tem multa. Então, assim, é o máximo que eu consegui fazer de fato para atender vocês. Então, era isso que eu queria trazer. Vou voltar a trazer as orações, voltar a trazer o porquê de cada oração, explicando para vocês como ter a vida mais leve e relacionamentos saudáveis, assim como eu aprendi e ensino aos meus pacientes também. Então acompanhe, não deixe de acompanhar para vocês não perderem nada. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.